Olá, tudo bem com você? Quero trazer uma breve palavra de Deus para a sua vida. No livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 12, diz: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria." Essa passagem nada mais é do que palavras do nosso próprio Mestre, o Senhor Jesus. A Bíblia fala que ele estava sentado no Monte das Oliveiras e então vieram até ele os seus discípulos e o indagaram, perguntando quando seria o dia da sua vinda e o que sucederia, ou seja, o que iria acontecer até esse grande dia. Jesus começa com um alerta dizendo: "Vede", ou seja, cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: "Eu sou Jesus", e vão enganar muitas pessoas. Ou seja, Jesus já começa com um alerta para os seus discípulos. Logo em seguida, ele fala que haveriam rumores de guerra, que nação se levantaria contra nação, que haveria fome, terremotos, mas ele diz: isso é apenas o princípio das dores de parto. Você, mulher que está me assistindo, pode falar com mais propriedade a respeito disso. Mas as dores de parto, ela começam em um grau de intensidade e com períodos mais longos, e conforme se aproxima o nascimento do neném, ela começa a ficar mais intensa, ou seja, mais forte, mais dolorida, e com períodos menores de tempo, ou seja, mais frequentemente. E é o que Jesus estava falando, aquilo que ele estava mencionando iria acontecer, mas com o passar do tempo, ou seja, quando começasse a se aproximar a sua vinda, isso aconteceria mais frequentemente e com ainda mais dor, ou seja, ainda mais impactante. E Jesus continua falando a respeito que o mundo se levantaria contra os cristãos, contra os discípulos, e os perseguiria, e os maltrataria, e os mataria. E por causa de tudo isso, começariam a um se levantar contra o outro, e surgiriam falsos profetas no meio, e começariam a enganar a todos, e enfim, o versículo que nós lemos: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Eu, particularmente, cresci ouvindo esse versículo associado ao mundo em si. Por se multiplicar a maldade das pessoas no mundo, o amor iria se esfriar. Mas lendo esse versículo fica mais claro para mim. Quando nós lemos o contexto, nós vemos que Jesus, nesse ponto, está falando única e exclusivamente dos discípulos e da igreja. Ele fala que se levantariam falsos profetas e começariam a enganar a muitos. E por causa da iniquidade, ou seja, por causa da maldade desses falsos profetas, por causa de coisas escandalizantes que aconteceria dentro da igreja, o amor de muitos se esfriaria. Nós estamos vivendo esse período. Nós estamos vivendo o período que antecede a vinda do nosso Jesus. E como eu disse, as dores de parto têm se intensificado cada vez mais, ou seja, está acontecendo mais repetidamente, mais frequentemente. O que eu quero alertar a você que está me vendo é que o nosso próprio Senhor Jesus, há mais de 2000 anos atrás, alertou os seus discípulos que tudo isso iria acontecer não somente fora, mas dentro da igreja. O que ele estava dizendo é que se levantariam falsos profetas, falsos mestres, falsas pessoas que diriam que são servos de Cristo, que diriam que são pessoas de Deus e distorceriam o evangelho, começariam a pregar coisas erradas, coisas distintas, e por causa dessas pessoas que dão mau testemunho, que fazem o nome de Deus ser envergonhado, muitos iriam desistir do evangelho, muitos iriam se afastar do caminho de Deus. O que eu quero alertar você essa noite é que não deixe o seu amor por Deus esfriar por causa de falsos profetas, por causa de falsas pessoas que dizem servir a Cristo, mas que não vivem o que pregam, ou que pregam um evangelho totalmente diferente do que o nosso próprio Senhor Jesus nos ensinou. Não deixe o seu amor por Deus esfriar por causa destas pessoas. Porque o nosso próprio Jesus, há mais de 2000 anos atrás, nos disse que isso iria acontecer e nos preparou para enfrentar esses falsos profetas. Nos preparou para enfrentar essas falsas pessoas que, como a própria Bíblia chama, são lobos em pele de cordeiro, ou seja, são más, mas estão vestidos como se fossem boas pessoas, pronto para enganar aqueles que estão buscando a Deus.
Quantas pessoas hoje estão afastadas do evangelho porque estão magoadas com um irmão, estão magoadas com um pastor, estão magoadas com outras pessoas que conheceu, que dizem ser cristãos e que não vão para a igreja, porque se for para a igreja para ser como fulano, se eu for para a igreja para ser como ciclano, então eu não vou para a igreja. Quantas pessoas dizem isso? Quantas pessoas você já conheceu, até mesmo você que está me vendo hoje, se encontra longe dos caminhos de Deus por causa dessas más testemunhas, por causa dessas más pessoas que dizem seguir a Deus e que fizeram com que você hoje estivesse com seu amor por Deus frio. Escute, Jesus continua dizendo: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Infelizmente, eu tenho uma má notícia para te contar. Se você hoje tem o seu amor esfriado por causa dessas más pessoas, corra para Cristo. Volte imediatamente para o Senhor Jesus, porque Jesus disse que aquele que perseverar, não aquele que se esfriar e desistir, mas aquele que perseverar mesmo diante dessas lutas, esse sim será salvo. Jesus foi claro no Evangelho, a Bíblia é clara em nos ensinar. Não se deixe levar por causa dos escândalos que irão aparecer em nome da igreja, em nome de pastores, em nome de homens e mulheres que dizem ser de Deus. Não deixe se frustrar, não deixe se decepcionar, nem se esfriar o seu amor com Deus por causa dessas pessoas. Se a gente parar para pensar, a estratégia do diabo ela é nítida e clara aos nossos olhos. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre o cavalo de Troia. Quem já ouviu vai entender o que eu quero falar. É muito mais fácil o inimigo atacar de dentro para fora da igreja. É muito mais fácil o inimigo colocar infiltrados que carregam o nome de cristãos, que carregam o nome de homens e mulheres de Deus. É muito mais fácil ele fazer isso, porque se ele escandalizar dentro da igreja, se ele escandalizar diante dessas pessoas, quem está fora não vai querer se aproximar e quem está dentro vai querer se afastar, frustrado e decepcionado. Mas o nosso próprio Jesus nos alertou. Então eu quero hoje, essa noite, este dia, esta manhã, não importa o horário que você esteja vendo, não deixe que falsos profetas, não deixe que a maldade dessas pessoas, não deixe que um falso evangelho te engane. Trazer aos irmãos como exemplo esse falso evangelho que está sendo pregado de que Jesus é amor e que por isso ele aceita todos como são e que não necessita de mudança ou coisa alguma. O nosso próprio Senhor Jesus disse que aquele que se quiser vir após ele, ou seja, aquele que quiser caminhar o caminho que ele caminhou, quiser ir em direção aonde ele foi, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus também diz no Evangelho de João que aquele que segue os seus mandamentos, esse é verdadeiramente aquele que o ama. Ele ama o pecador, ao ponto de ter dado a vida dele na cruz pelo pecador, ou seja, por mim e por você que está assistindo. Só que ela também é nítida em mostrar que da mesma forma que ele deu a vida na cruz pelo pecador, ele é contra o pecado, ao ponto de ter que morrer na cruz para pagar o preço do meu e do seu pecado. Nós vamos ler na Bíblia aquela mulher prostituta que estava para ser apedrejada por aqueles homens e que foi livrada por Jesus. Quando todos saíram e Jesus a questionou sobre ela onde estavam seus acusadores, e ela olhou e viu que não tinha mais nenhum, e ele disse: vá, eu também não vou te condenar. Porém, ele deixou um adendo: vá e não peques mais. A Bíblia fala que aquele que se converte tem sobre si uma transformação de vida. Aquele que se converte larga os maus caminhos, larga o pecado e passa a viver uma vida de santidade através do Espírito Santo. A Bíblia também menciona que acontece uma metanoia sobre o cristão, ou seja, uma transformação de mente, e que agora ele não pensa, nem anda, nem age como o mundo, mas totalmente distinto do mundo, porque ele não mais pertence a esse mundo. Jesus fala que aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito, esse pertence ao Espírito. Aquele que se converte, se entrega a Cristo, se arrepende dos seus pecados, é batizado, esse agora é nascido do Espírito e não mais vive as coisas da carne, mas busca as coisas espirituais que agradam e alegram o coração de Deus. Não deixe que o mundo, com seus falsos evangelhos, com seus falsos profetas, com seus falsos cristos, te engane, te entristeça e te afaste de Jesus. Leia a Bíblia
dobre o seu joelho, busque a Deus. E você que está triste, que está magoado, que está distante dos caminhos do Senhor, lembre-se, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se você está me vendo, ainda há uma chance de você perseverar até o fim, ou seja, de você voltar para os caminhos do Senhor. E então, naquele grande dia, nos encontraremos no céu com o nosso Cristo, com o nosso Mestre, e iremos glorificar a Ele pela salvação que Ele preparou para mim e para você. Lembre-se, haverá falsos profetas que tentarão me enganar e tentarão te enganar, mas a Bíblia é a perfeita palavra de Deus. Deus deixou para nos ensinar, para nos mostrar o que é certo e o que é errado, para nos mostrar quem é o verdadeiro caminho de salvação: Cristo Jesus. A partir do seu sacrifício, a partir do nosso arrependimento de pecados e quando entregamos a vida a Ele. Lembre-se, há um povo de Deus na terra. Há um povo que vai perseverar até o fim, e esse povo prega o verdadeiro evangelho. Que a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus ilumine o seu coração e que você sinta a presença dele aí onde você estiver. Em nome de Jesus. Amém.